E estamos começando mais um vídeo no Infinitim. Eu sou o Mário E eu sou o Everson. e hoje nós faremos um top 10. Top 10 sobre o que, meu irmão? Top 10 vantagens em ter uma home gym. Uma academia em casa. Academia em casa, um CT, um centro de treinamento. Centro de treinamento em casa. Tem que ter Personal. espaço para isso, né? Customizado. Tem gente que faz na garagem, né? Então, tem que arrumar um espaço e conseguir as coisas. Depende também os aparelhos que tu quer e o tipo de treinamento. Se vai fazer calistenia, faz Vai no corredor. faz no corredor. Nada contra do pessoal calistenia. Então, mas assim, dependendo do que você quer treinar, vai no espaço, né? E assim, também quando a pessoa começa a criar um espaço próprio e se empolga, se anima, ela pode ir aumentando aos poucos, né? Então, tudo depende. Então, se você curte esse conteúdo, já se inscreve no nosso canal, Compartilha com os amigos deixa o like em todos os vídeos. e, Assiste os vídeos anteriores aí e sai likeando tudo aí. e comenta aí o que você... Qual aparelho que você gostaria de ter na sua home gym, né? ou se você já tem uma home gym e tal. Mas a Faz gente... falta. Vamos colocar aqui as vantagens. Sim. E eu vou te falar que eu montei essa lista num piscar de olhos, assim, de cabeça, assim, ó. Qual é a vantagem de ter uma home gym? De cara eu já botei 13, 14 itens e a gente teve que enxugar, Teve que sair lapidando pra teve que tirar ficar algumas redondinho em vantagens 10. para arredondar. Então, sem mais delongas e sem vinheta, vamos direto ao... Top 10. Em 10º lugar, Qual o item que aparece na 10ª posição, meu irmão? então, esse item, ele pode ser uma vantagem, mas talvez se torne numa desvantagem. Aí depende do copo meio cheio e meio vazio. Que é, muita gente fala que se paga ao longo do tempo. Sim, porque tem que gastar um valorzinho também para conseguir montar, né? Se você pretende, sei lá, tem gente que treina há 10 anos, o quanto você já gastou de academia em 10 anos? Essa ideia do ter uma home gym não é para aquele pessoal que faz 3 meses e fica 6 meses sem ir, que tá chovendo, não vai para academia. É para quem efetivamente gosta de treinar e se dedica ao exercício, né? Outro problema que eu vejo, assim, de repente não ser tão vantagem, é aquela história que eu comentei. Assim, a pessoa se empolga e nunca para de comprar equipamento. Tá sempre comprando alguma coisa nova, um equipamento novo, ampliando. Então, claro, desse jeito os gastos vão ser altos. Mas se você compra um aparelho e nunca mais troca, aquilo ali é suficiente para ti e tu vai treinar só com aquilo que tu tem, em pouco tempo ele se paga, né? E tem que também ter um conhecimento bom da área para conseguir realizar os exercícios, as variações, né? Mas isso aí é um outro tema que de repente a pessoa pode ter alguém na família, ou pode ter um amigo que é personal, ou até mesmo contratar um personal, né? Sim, isso nada impede. E também tem não é só a economia com a mensalidade em si, mas com os gastos que envolvem ir até a academia, né? Transporte, né? Locomoção. Locomoção, às vezes comprar Roupa, né? Tem muita gente que compra roupa, quero uma camiseta legal, quero... tênis. Isso aí, se tu tá treinando em casa, tu pode ir treinar de cueca que não tem problema. Não tem problema. Então, pode parecer um pouco caro no início, na hora de montar, mas ela se paga ao longo do tempo. Na 9ª posição, temos... Fugir dos conflitos com os doidos. Olha, tem gente doida na academia, hein? Na internet tá cheio de vídeo de gente brigando por causa de aparelho, gente brigando por causa de peso de 10 quilos que pegou do outro. Tem muita gente que vai pra academia e exagera no pré-treino, e acaba ficando um pouco alterado, né? Toma uns pré-treinos de doido aí. Ou toma umas substâncias que deixam a pessoa à flor da pele, irritada. Então a 9ª posição é justamente isso, né? Evita conflitos com pessoas estressadas, né? Eu lembro até que há pouco tempo numa academia que a gente tava treinando,
O doido cismou comigo, do nada. Gostou de ti, né, cara? Do nada. Ele tava ali há 40 minutos no mesmo aparelho. Tinha 12 aparelhos, os dois estavam com o padel. Eu cheguei perto, porque até falta muito pra terminar. Ele falou não, e ficou parado, não fez o treino dele. Aí o aparelho do lado ficou livre, a gente foi treinar. Aí ele fez o exercício dele, saiu e falou pra mim, ó, tá livre? Eu falei, não, obrigado, valeu. Já tô fazendo aqui, pô. Aí do nada eu escuto alguém berrando. Aí eu falei, ué, quem é que tá berrando na academia? Eu olhei pra trás, era esse cara. E tava berrando comigo. Que? Eu não tava nem entendendo, eu tive que chegar mais perto assim. O que ele tá berrando, cara? Aí ele começou a berrar que eu tava atrapalhando o treino dele. Tu tá atrapalhando meu treino, que tu me fez sair do aparelho. Falei, não, cara, tá. Ali, continua ali, ó, meu querido. Aconteceu? Não, agora tu vai ter que usar o aparelho que tu falou pra eu sair. Falei, não, mas eu já tô falando. Cara, é conversa de doido, cara. Então, imagina. Ter uma home gym evita essas situações. Nossa, ó, é uma paz de espírito, é uma home gym. Na 8ª posição, então, O que temos? liberdade de vestir o que quiser, de não precisar se arrumar isso. Nossa, isso pra mim também é uma paz, não precisar arrumar cabelo, escovar os dentes, trocar de roupa. Às vezes até tomar banho, tem gente que toma banho e passa perfume pra ir treinar. Muita gente. Cara, não precisa se arrumar, cara. Tu tá em casa, vai lá e treina. Tem privacidade, né? Tem muita. Hoje uma coisa que a gente vê muito nas academias é o pessoal gravando treino, né? Tem isso na tua casa, tu tens essa privacidade de tá gravando, não tá incomodando ninguém. E tu pode. Eu quero treinar sem camisa. Tem um monte de academia que não deixa treinar sem camisa, né? Obviamente. Mas aí, cara, eu quero treinar sem camisa, tá muito quente, eu quero. Quero ver o músculo trabalhando, desenvolvendo durante a execução do exercício. O cara quer ficar de cueca, fica de cueca, eu quero treinar do jeito que quiser. Assim, também não sofre assédio, isso é muito mais relevante para as mulheres, né? Então não tem assédio. E também não tem vergonha, tem muita gente que é magrinha ou tá acima do peso, tem vergonha de ir pra academia. Sim. Porque chega lá, tem um monte de gente sarada, a pessoa fica intimidada, com vergonha de fazer, de começar. Se tu tem uma home gym, acabou. Vergonha não é problema nesses casos. Tem ninguém te julgando, não precisa nem ter espelho na tua academia. Em 7º lugar, você não vai precisar escolher o horário para treinar. Você tem liberdade para treinar a hora que bem entender. uma academia 24 horas. Isso porque é complicado, né? Às vezes a pessoa troca o turno do trabalho, ou às vezes se estender um pouco mais, precisou ajudar alguém da família. Pô, perdi o treino, não pude ir, né? E sabe o que quebrava a nossa rotina de treino quando a gente ainda ia pra academia? Feriado. Feriado. Não fecha. Vai fechar tua academia no feriado? Como tem feriado, cara? É Natal. Véspera de Natal, tu não vai treinar? E quando eles falam assim, hoje é feriado, vai abrir até as 2 da tarde. Mas não deve treinar? Tá pinhado de gente? Tendo uma home gym, você vai treinar o horário que quiser, os dias da semana que quiser. Não importa sol, chuva, temperatura. Então isso aumenta muito a consistência no treino, né? Porque possível, como é que vai faltar se a academia tá em casa? Não falta se tu quiser. Então aumenta a tua consistência no treino. E falando essa história de muvuca, cara, não precisa revezar aparelho com ninguém. Olha que bênção isso, cara. Não revezar com ninguém. Faz o exercício, a tua série, no teu tempo, sem se preocupar em fazer mais rápido, diminuir o descanso porque tem fila esperando o aparelho, ou ficar 5 minutos esperando para liberar o aparelho. Isso tu faz o ritmo, tu faz o treinamento no ritmo adequado, né? Já aconteceu muitas vezes a gente fez o treino e faltava um aparelho. Aí o aparelho tá lá ocupado com fila de espera. Nossa, cara, não vai dar de fazer esse aparelho hoje, vamos tentar outro. Aí a gente vai pro outro, assim, esse cara acabou de sentar no aparelho, vai demorar. Nossa, cara, não tem mais esse estresse, não tem. É uma benção. Em 6º lugar, higiene, meu irmão.
Olha, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia aí, que todo mundo tinha que andar de máscara, tinha que higienizar o aparelho com álcool. Passou a pandemia, esquece, tem pessoa que vai andando e espirra no aparelho assim, na tua cara. E a gente fica, não, a pessoa vai limpar isso aí, né? Nossa, nem limpa. Meu Deus, cara, que... A higiene é muito importante, não só pela questão do aspecto, principalmente, né, pela questão de ir alguém que está gripado ou que ainda não percebeu que está gripado, né, e está lá transpirando, deixa o suor no aparelho, mas também que tem algumas pessoas que transpiram demais também, derrete, né? E incrível que normalmente essas pessoas elas não têm a ideia de que é legal levar uma toalha assim para academia. Essas são as que preferem não usar toalha. Então, pô, tu vai lá, tu vai usar o aparelho, tu colocou a toalhinha no banco, realiza a tua série, tranquilo, sem problema, né? Essa questão da higiene, ó, nossa, pra mim é uma vantagem bem das grandes, hein, de eu digo que não é claro, né, porra, higiene, né, eu só vou dizer que não é pra, tipo, tá em sexto aí, mas eu até colocaria como um segundo, porque eu considero muito importante, né, pra mim só fica atrás do primeiro lugar aí, mas vamos lá, né. Isso aí, vamos pro próximo. Em quinto lugar, algo aí que a geração Z adora. A gente vê muito hoje na academia celular para tudo que é lado. Tem muita gente até que faz brincadeira com isso, né? A gente vê muito vídeo de brincadeira do pessoal passando na frente e quando tá gravando é outra coisa que dá muita confusão também. Gera briga também. Mas você tendo a sua própria home gym, você faz o vídeo da forma que quiser, pelo ângulo que quiser. Não tem nenhum problema de alguém se sentir ofendido por estar sendo gravado, ou você ficar chateado com alguém que passou na frente e não percebeu que você estava fazendo um take, né? É engraçado que ali a gente estava treinando numa academia e a menina botou o aparelho do lado da parede e foi treinar. Aí tinha gente que ia ali pegar água, parava e ficava na frente da gravação. Não, mas isso acontece, não é intencional, cara. A pessoa não sabe que tem o celular encostado ali gravando. A pessoa tá tranquila ali, pô, tá relaxando, porra, cansei, cara, essa foi pesado. E para pra puxar um ar. E não vê que ficou na frente da câmera da pessoa. Isso é normal, isso acontece. E aí você não vai ter esse problema se você estiver na sua própria academia. Você pode virar um criador de conteúdo e você pode até preparar a academia para isso, colocar umas peças na parede ou uns apoios onde o celular vai ficar ali posicionado num ângulo ideal para sua gravação. Os takes de filmagem você faz de uma forma muito mais profissional, né? Você consegue todos os ângulos, todas as formas possíveis. Então é bem legal para esse tipo de situação, para quem gosta, né? Na quarta posição, a possibilidade de treinar tudo aquilo que você quiser sem ser julgado. Você não precisa se preocupar com olhares desconfortáveis, com olhares de reprovação, assim, meu Deus, julgamento. O que essa pessoa está fazendo? Porque às vezes você vê um treino diferente no YouTube e você fala, pô, vou tentar fazer isso aí. Aí chega na academia, fica todo mundo assim, o que esse maluco tá fazendo? Tá fazendo cabeça para baixo, tá fazendo de lá. Às vezes, tem pessoas que no intervalo de uma série para outra, elas vão fazer alongamento. Sim. Eu já vi gente sair do aparelho para fazer um alongamento no intervalo e entrar outra pessoa no aparelho, que pode gerar briga também. Dormiu, já era, parceiro. Então não vai ter esse tipo de problema. Se quiser fazer alongamento entre uma série e outra, se quiser fazer aeróbico entre uma série e outra, conseguiu levantar aquele peso que até chegar no número de repetições que não conseguia e terminou, quer fazer uma dancinha para comemorar, faz dancinha para comemorar, ninguém vai te julgar. Fazer PR, o personal record, que eu quero tentar levantar, vou botar mais peso aqui na rosca direta para tentar bater meu recorde. Só que é a vergonha de tu fazer e o peso não sair do lugar na academia. Então... Em casa não tem problema, meu. Julgamento não existe. Bota o peso que tu quiser e tenta. Em terceiro lugar,
customização do ambiente de treinamento. Customização, porque muitas vezes a gente chega na academia, tem academia que não tem ar-condicionado. Aí tem academia que tem ar-condicionado e deixa nos Exagera. Tem a questão do visual. Chega e parece, tem academia que tu não parece estar numa academia, parece estar num shopping center. Ou numa caverna. Então tem esses extremos. Se na sua própria academia você vai customizar do jeito que você quiser. E vai treinar com a temperatura que você quiser. Se você gosta de treinar no frio, liga o ar-condicionado e treina no frio. Se tu gosta de transpirar para sentir a musculatura trabalhando, acho que dá aquela sensação de treino efetivamente realizado, fica no calor e sai transpirando quanto quiser. Botou uma televisão para assistir um vídeo motivacional, muitas vezes a gente chega na academia treinando musculação, tá passando, sei lá, CrossFit ou algum outro esporte olímpico ou esporte radical, e tudo que tu queria ver era um treino de musculação, treino de bodybuilding para se animar ali. Então, cara, coloca o que tu quiser. Se quiser botar TV, bota. Se não quiser, não bota. Bota 3 TV, bota o que quiser. Pode assistir o jogo durante o treino. Confesso que é uma coisa que eu aprecio muito, porque muitas vezes o horário que a gente vai treinar é um horário que está passando algum joguinho da Premiere, e eu sou muito fã da Premiere, então o cara vai treinando e já vai ali assistindo, não perde o jogo, né? Não perde acompanhar um bom futebol. Porque às vezes a gente chega na academia, durante as Olimpíadas mesmo, a gente estava assistindo em casa, a gente ia para a academia, a gente queria continuar assistindo os Jogos Olímpicos. E não estava passando. E não dá, tinha que treinar rápido para voltar para continuar vendo os Jogos Olímpicos. Então, é uma grande vantagem. E o que temos na segunda posição, meu irmão? Em segundo lugar, é a questão do pós-treino ser rápido, digamos assim. Eu quero comer pós-treino, quero tomar um shake, quero tomar um banho. Cara, terminou o treino, tá ali, tá do lado, não tem espera, não tem trânsito. Não precisa levar uma marmita fria para comer? É fácil de bater o shake, de lavar as coisas, não fica tudo cagado dentro da mochila. Efetividade prática, né? A prática para o pós-treino, né? Eficácia, né? Eu acho que eficácia é a palavra mais adequada, né? Eficácia para o seu pós-treino. Então, simplifica, né? E podemos até dizer que, por exemplo, aplicadores, né? Pessoas não naturais. Aqueles que gostam dos produtos proibidos pela Anvisa. Sem julgamentos aqui. Mas fica muito mais fácil. Se precisar tomar alguma coisa antes do treino, pós-treino, tá ali, não vai incomodar ninguém, é reservado. Então, só vejo vantagens. E em primeiríssimo lugar, a sua trilha sonora. Cara, essa é a maior vantagem de todas de ter uma home gym. Porque a academia, tem muita academia que não gosta de pagar os direitos autorais, né? E não é só a questão dos direitos, que eu já conversei com alguns donos de academia, eles falam assim, porque eles querem alcançar um público maior, de idosos, de repente, um público mais jovem. Então não é todo mundo que gosta de rock para treinar. Então fica umas músicas meio genéricas, uns técnicos trance doido lá que... Essa vantagem da música é que tu escolhe a tua trilha sonora. Tu é uma pessoa que gosta de treinar ouvindo um rock, ouvindo um Metallica, um Linkin Park, um Guns N' Roses. Cara, tu vai treinar e a música dá motivação, né? A música é só lembrar do filme do Rock Balboa, a hora que começa a tocar Eyes of the Tiger. Porra, tu sentado, tu te empolga com o treinamento. Então a música é se não o principal motivador para a realização de um bom treino. Então o teu critério, se for pagode, tu escuta pagode. Se for um rock, tu escuta um rock. Então fica a seu critério estimular como você vai desenvolver o seu treino. Qual vai ser a sua trilha sonora para levantar mais peso e conseguir fazer o seu treino da melhor maneira possível. Muita gente pode estar pensando, mas isso aí é só usar um fone de ouvido,
Cara, eu já gastei alguns fones de ouvido, né? Eles vão estragando ao longo do tempo. E, cara, não é bom treinar de fone de ouvido. Nem com o pequenininho, nem com o grandão. Tu vai deitar no aparelho ali de supino, o negócio cai. Sei lá, tu vai fazer um puxador, alguma coisa, bate no. E nem só o fone, né? Se tu tá usando um celular, qualquer aparelho de som, qualquer caixinha de música que você esteja usando para conectar o seu som ali, vai ficar batendo, vai ficar na perna, vai ficar no ombro, pode incomodar, pode atrapalhar a execução de algum dos exercícios. Não então é confortável, não é confortável. Não tem esses problemas, né? Então, de longe, para mim, essa é uma das maiores vantagens em ter uma home gym, é a música. E também a gente pode criar um sistema de som potente na academia. Sim, você escuta a música no volume que você quiser, além da trilha sonora, se é que você quiser, é na altura que você quiser, né? E é apaixonado por uma música, bota em loop e fica ouvindo quantas vezes quiser, ninguém vai te incomodar por conta disso. Somente você vai se julgar. E aí, o que você achou do top 10 vantagens em ter uma home gym? Você acha que tem alguma outra melhoria, uma otimização que nós não percebemos? Que você acha assim, não, quero montar minha academia por causa disso. Essa aqui é a vantagem que eu vou ter em razão do fator X aqui. Coloca aí nos comentários o que faltou a gente falar que você acha que é muito importante. Ou qual desses itens da lista aqui é mais interessante para você. Lembrando que a gente montou, e estamos montando ainda, né? A gente ainda está arrumando a nossa home gym. Está em evolução. A gente já consegue treinar nela, mas ela está evoluindo. E se você tiver interesse, a gente pode em um outro vídeo mostrar como ficou, como está ficando, dar dicas. Os exercícios, né? Que nós temos um multifuncional que é relativamente simples, mas que fazemos, todos os grupos musculares são trabalhados, né? Isso, sempre lembrando que nós dois somos formados em educação física, então tem essa vantagem, que a gente tem uma grande variedade de exercícios ali, para um pouco aparelho a gente consegue fazer muito. E também a gente pode dar dicas, né, de o que fazer com pouca coisa, o quanto custou cada coisa, quanto está custando a nossa home gym. Se tiver interesse, deixe aí nos comentários que a gente faz um tour. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Então já é? Já foi.